Oi, bonita. Oi, Patrícia. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Você me escuta bem? Tudo maravilhoso. Perfeito. Olha só, Virgínia Souza e Vera Lúcia Uhum. Brandão chegaram. Que beleza. Bem-vindas. Ó, Tadeu. É aqui do Piauí. Sim, o Tadeu eu já aprendi. Seja bem-vindo, Tadeuzinho. Muito prazer. A Doris Vir- também está chegando. Virgínia Souza. Olá, Doris. A Doris é mãe da Ana Rita, minha querida. Doris, minha querida também. Olha a Raquel chegando, Pavão Raquel Ribeiro. Tudo bom, Raquel? Que saudade de você, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa É, live de hoje. Hoje nós vamos exato, ter um formato e uma proposta diferente, né, Patrícia, para a nossa live. exato. E a gente sempre aguarda um pouquinho, porque as pessoas estão sendo avisadas, né? Exato, Olha só, exato. Marci, eu não consigo ver daqui. Mari, Mari Frank, ah, né? isso. Mari Ah, Frank. Raquel, olá, saudades, que bom. Então, hoje é um dia muito especial, então a gente sempre aguarda um pouquinho. A gente tem tido relatos que pessoas, às vezes, o Instagram tem demorado de 5 a 10 minutos para avisar as pessoas que a gente está Verdade. online. Por mais que as pessoas já saibam que. Olha, sou do Sul, muito obrigada pelo carinho. Que bom, Vera Lúcia, bem-vinda. Seja Bem-vinda bem-vinda. sempre. Então, a gente sempre dá essa introdução e aguarda um pouquinho, 5 minutinhos, porque o relato que a gente tem tido é que o Instagram tem demorado de 5 a 10 minutos para avisar as pessoas. É Então, às vezes, verdade, algumas pessoas Patrícia. são avisadas rápidos e Eu outras concordo. vezes tem Eu demorado um pouco. concordo. Você abre a live, até aqui para mim demora um pouquinho. O Instagram me avisar de que você já iniciou a live, não é? Exato, Então, exato. Mas é bom que é assim a bom. gente vai É conhecendo as pessoas acolhida, não é? novas. Acolhida, Exato. a gente vai honrando a presença de todos aqui que vão chegando, não é? Para que a gente possa dar esses pequenos minutos até iniciar o objetivo, né, e o propósito das nossas lives, que a gente sempre entrega algum tema, uns escolhidos pela gente, outros sugestões dos nossos seguidores, que a gente sempre pede sugestão, que vocês interajam com a gente, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas. Se tiver sentido, não é, alguma pontadinha, algumas fichas caindo, as pulguinhas atrás da orelha, isso é muito bom, porque nos ajuda, não é, a que a gente possa realizar o nosso trabalho e, claro, as nossas lives, né? Exato, exato, é isso aí. E a gente vê que tem pessoas que estão aqui há muito tempo, que já estão conosco desde o início, e a gente tem vindo, gente, a gente tem o cuidado e o carinho de anotar toda vez quem está chegando novo, para a gente ir aos poucos conhecendo as pessoas. Então, tanto eu como Fabíola adoramos saber os nomes das pessoas, de onde são. Aqui a gente não pode ver todo mundo, mas a gente adora saber quem é que está chegando, né? E o que eu acho mais bacana, Patrícia, que as pessoas que me seguem, juntamente com os seus seguidores, é essa troca, não é, de inúmeras pessoas das mais diversas áreas. Não é? Aqui tem meus alunos, aqui tem suas amigas, suas colegas. O Tadeu, por exemplo, é da área política. Então, assim, tem de tudo aqui. Nós temos terapeutas, nós temos advogados, professores, alunos, dentistas, enfim. E isso é muito bom, porque a gente consegue realizar essa troca, não é? Que é o nosso maior objetivo aqui, trazer informações, consciências, elucidações sobre esse nosso estudo muito interessante no mundo das constelações familiares, né? Exato, e o que eu acho bom é essa coisa de ter essa diversidade, é muito bom mesmo. Acabou de entrar a Viviane, oi Vivi. São pessoas de áreas muito diferentes, Sim, né? Então, sim. isso eu acho maravilhoso, Exato. porque são contribuições diferentes. Olha lá, Cleverland chegando, A dona Virgínia. Alexandra, que é nossa cliente, olha aí, minhas clientes também, né, lá do escritório também Exato. curtem nossas lives.
Claro, é uma maneira da gente ir crescendo junto, não é isso? Sim. Ela viveu e... Gente, eu não sei como tá aí, o Fabiola, que sempre você fala que é muito calor. Mas aqui em São Paulo está um calor que tá uma coisa, ó. Hoje passei o dia de leque. Chiquérrima. Não, Nesse gente, tá calor período, nesse demais, período, demais. sabe, Patrícia, dos meses, dos primeiros meses do ano, nós temos uma temperatura bem agradável aqui em Teresina, porque é o período das chuvas, é o período que nós dizemos aqui que é o nosso inverno. Então, a temperatura até meados de maio, junho, é bem tranquilo. Agora, quando chega o famoso BR-Obró, aí não. Aí nós temos altas temperaturas de 40 graus, 38 graus, mas esse Sim. primeiro semestre nós temos essa graça de sermos abrandados com um clima mais assim bem ameno, né? Sim. Ah lá, Genice chegando. Bem-vinda, Genice. Bem Senti sua falta semana passada. A Genice está, acho que desde a primeira live. Então, semana passada, acho que ela não estava, porque eu vou anotando para saber as pessoas novas e as pessoas que estão. E eu senti falta dela, viu, Genice? Que verdade. bom que você está aqui. E hoje é uma live bem bacana, né? Que bom que todos vocês estão aqui para que nós possamos agregar essas energias, não é? É o que a gente sempre Sim. fala, dentro das constelações não existe competição, tudo é uma troca, porque nós precisamos manter o equilíbrio, não é? Entre a terceira lei sistêmica, que nós já falamos muito, mas é sempre interessante relembrar um pouquinho, entre o dar e o receber. E a nossa proposta aqui hoje é exatamente isso, né, Patrícia? Fazer essa troca de energias, aproveitando esse portal da transcendência, que é o nosso tema da live de hoje. Exato, exato. Fabiola, acho que eu vou me apresentar, embora eu saiba que todo mundo, a grande maioria que já me conhece, mas se não conhecer, eu vou me apresentar. Então, eu sou Patrícia Tolentino, sou uma das dinossauricas jurássicas das danças circulares sagradas e das danças da paz universal. E trabalho com isso há 25 anos, sou educadora e também sou consteladora familiar. E há algum tempo a gente vem, eu e Fabiola, há um ano, mais de ano, a gente vem realizando as lives todas as terças-feiras de assuntos da constelação e de assuntos também que sejam desafios ou que sejam coisas do nosso cotidiano, para que a gente possa ir despertando nossa consciência, abrindo os nossos olhos e crescer junto, né? Hoje, como é um dia especial, a nossa live vai ser também de uma maneira um pouco especial. Fabiola, acho que você podia contar também para quem está chegando novo, porque a maioria nos conhece, mas é sempre bom, e também para as pessoas que assistem depois, que por incrível que pareça, são muitas, e aí você conta como é que a gente vai fazer hoje. Surpresa. Selma, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Então, meu nome, para quem ainda não me conhece, que eu acredito que todos que já estão aqui já nos conheçam, não é? Mas é como a Patrícia fala, sempre tem pessoas que vão chegando, a gente vai acolhendo, e aqueles também que assistem a nossa live posteriormente. Entendemos que, às vezes, o horário fica um pouco prejudicado pelas atividades, pelos afazeres que nós temos ao longo do nosso dia. Mas o meu nome é Fabiola, eu falo aqui de Teresina, Piauí, Patrícia fala de São Paulo, e que é uma maravilha essa ferramenta hoje que nós temos, né, de poder expandir as redes sociais, independentemente de qual local nós estejamos. Eu também, como a Patrícia, sou consteladora familiar, advogada e também professora universitária, né? Então, as nossas experiências são bastante interessantes porque nós podemos realizar essas trocas dos nossos conteúdos, das nossas vivências, dos nossos trabalhos, do nosso cotidiano de um modo geral, né? Então, todos aqui sejam muito bem-vindos. Nós honramos a presença de todos vocês conjuntamente com a ancestralidade de cada um. E hoje a nossa live vai ter um formato um pouco diferente de quem já nos acompanha, né? Que é esse bate-bola que eu e a Patrícia sempre realizamos. Hoje a nossa proposta é que a consteladora Patrícia Tolentino, uma expert também nas danças circulares, seja entrevistada sobre o dia de hoje, a data de hoje, onde nós abordamos o Portal da Transcendência.
Aceita, Patrícia? Vamos lá, vou dar o melhor de si. Então, o tema da nossa live, não é? Nós aproveitamos, gente, essa oportunidade que o universo hoje nos contempla com essa data, né? Do dia 22/2 de 2022, que só vai ser realizada novamente, nós só vamos ter nova oportunidade para o próximo século. Eu acredito que todos vocês, independentemente, né, de acreditar em numerologia ou não, devam ter percebido que o dia inteiro, em alguns portais, em algumas redes sociais, o tema da data de hoje foi bastante, não é, contemplado de informações, e nós, então, aproveitando também essa oportunidade única para esse século, por que não abordarmos um pouco sobre esse famoso portal da transcendência, que é uma oportunidade de nos conectarmos com a nossa essência e o nosso propósito de vida, né? Que é algo que as constelações sempre trabalham, porque nós estamos a serviço de algo, a serviço do quê? E aí vem a famosa pergunta: qual é o nosso propósito de vida? Às vezes nós passamos uma existência inteira e nem sabemos a que viemos e o que devemos fazer. Por quê? Porque nós estamos mantendo padrões, mantendo uma lealdade dentro do nosso sistema familiar. Então, o portal de hoje é uma grande oportunidade de libertação, de expansão de consciência, de expansão de essência, de um propósito de vida. E por que não aproveitarmos toda essa energia que é gratuita e que está sendo liberada, né, ao longo das 24 horas do dia de hoje, se encerrando à meia-noite. Então, Patrícia, para começarmos a nossa live, a nossa pequena entrevista, o que significa esse portal da transcendência, né? E qual a contribuição do mesmo para nós? Então, olha só. Como a Fabíola muito bem disse, a gente tinha até um outro tema, já tem, né? A gente já tem temas assim programados para várias lives, porque a gente faz uma organização. E hoje a gente viu essa coincidência que a live cairia exatamente no dia do portal, né? É chamado uma data políndromo, é um nome engraçado. O que significa isso? Que é uma data onde concentra muita energia, tanto pela astrologia, as pessoas que leem pelos astros e pela vibração dos planetas, pela energia dos planetas, como os estudiosos de maneira geral, porque essa data você pode ler de trás para frente, de frente para trás, e mesmo ao contrário, ela dá a mesma data. Então, tem gente que não acredita, tem gente que acha isso uma bobagem? Tem. Mas eu costumo dar um exemplo. Sempre que tem coisas energéticas acontecendo, portais acontecendo, porque a gente tem vários portais, especialmente com a Lua, com a energia da Lua. A Lua tem uma energia muito forte no planeta Terra. Nos ciclos femininos, nas marés, nos plantios, e muita gente utiliza essa energia de uma maneira ou de outra para seguir sua vida cotidiana, para assinar contratos, para começar coisas, para finalizar coisas. Se eu tenho uma lua cheia, eu tenho uma energia para iniciar coisas. Se eu tenho uma lua nova, eu tenho outro tipo de energia. Então, tem muita gente no planeta que está estudando isso. Mas eu costumo dar um exemplo, né? Se eu tenho, eu sou paulistana, como a Fabíola disse agora há pouco, nasci em São Paulo, né? E moro há 51 anos em São Paulo. Se eu fui bandeirante muitos anos, isso já é uma dica. Se eu quiser acender uma fogueira e estiver no sítio, né? Aqui pertinho, é um sítio de mata nativa, que tem árvore para todo lado, é um sítio, bem uma casinha no meio do mato. Se eu quiser acender uma fogueira lá no sítio, eu vou demorar aproximadamente 10 minutos e vou gastar um palito de fósforo, que é a nossa regra, né? Porque ali eu tenho folhas, eu tenho pinha, eu tenho galhos bem fininhos, eu tenho galhos mais grossos, eu tenho toras enormes, que caiu um monte agora com essa chuvarada. Então, eu vou recolher ali no entorno, se eu virar 10 metros, eu vou recolher 3 folhas, 2 gravetos, 2 toras maiores, um palito de fósforo, eu fiz uma fogueira, 10 minutos. Ok? Se eu quiser fazer a mesma fogueira aqui, na minha casa, em São Paulo, em Pinheiros,
eu vou demorar os 3 dias. Porque é isso, eu vou ter que achar onde eu não tenho nenhuma folha, eu não tenho nada que pegue, aí vem aquelas pessoas, usa álcool, usa pão velho, usa isso, usa aquilo, usa óleo. Eu não tenho madeira, vou ter que ir numa pizzaria, talvez é a coisa mais próxima que me venda madeiras, porque eles têm forno para fazer pizza. Vou ter que achar uma madeira, e a madeira da pizzaria é grossa, então para começar a pegar o fogo, eu vou ter que bolar outra estratégia. Vou ter que pegar coisas menores, talvez por um álcool, por um pão velho, um absorvente, para começar o fogo, para pegar numa coisa, para chegar na tora. Ou seja, eu vou ter que gastar muito mais energia, vou ter que pensar numa estratégia, eu vou ter que caçar lugares que tenham material para eu poder montar a mesma fogueira. Na minha opinião, é igualzinho quando a gente escuta falar de portais ou de um dia energeticamente mais forte, mais importante. Eu posso até questionar e dizer, isso não existe, mas é isso que é isso, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então é isso, muitas vezes, se todas as pessoas que estudam esse tipo de coisa consideram um portal muito importante, que a gente só vai ver novamente no século que vem. E se essa energia está disponível para o planeta Terra, está muito próximo, está aqui conosco, por que não utilizar? Entende? Então, essa é um pouco a ideia. Para os que acreditam muito e para os que não acreditam nada, é isso. Que me conste, é uma energia que está disponível, assim como a da Lua e como vários outros equinócios e tudo mais. Então, a gente vai aproveitar o dia de hoje e trazer essa energia ao nosso favor. Então, se a minha meta é montar uma fogueira, eu vou para um lugar que eu tenho matéria-prima disponível, que eu tenho tudo ali próximo, o lugar que eu vou colocar, etc, etc, em vez de eu ter que ficar quebrando a minha cabeça e gastando muito mais tempo e energia para chegar no mesmo resultado. Então, o portal de hoje é um portal que é considerado um portal de transcendência. O que é transcendência? O que é transcender quando a gente fala na nossa cabeça? A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu digo transcendência é ir além. Ir além. Ir a mais do que a gente já foi, ir a mais do que eu penso que é possível. Ou seja, tem uma energia disponível, nós somos feitas de energia. A gente consegue sentir a energia das pessoas, uma energia mais densa, uma energia mais leve. A energia quando a gente chega num lugar da natureza, de mato, de mar. Então, assim, usar essa energia para ir além daquilo que a gente já sabe, além daquilo que a gente já foi. Então, isso na minha cabeça é transcendência. E o dia de hoje, essas horas, esse momento planetário, tem uma energia muito forte que está nos ajudando a fazer isso. Portanto, quanto mais consciência eu tiver, o que significa ir além? Quanto mais consciência eu tiver, eu posso escolher de um outro lugar, né? Então, o primeiro passo, o que a Fabiola me perguntou, o que isso influencia na minha vida? Me traz, o quanto mais eu puder, é aquela história que a gente falou a semana passada até, né? Do que se a gente vive ajudando todo mundo, ajudar o outro a crescer. E o que é crescer? O nosso crescimento. É a gente alimentar a nossa alma, o nosso coração, as coisas que nos fazem bem, e a gente lidar o melhor possível com os empecilhos, com os imprevistos, com as coisas que não nos fazem tão bem. Então, agora a mesma coisa. Se é um portão de transcendência, o que a gente vai fazer hoje? É fortalecer aquilo que nos ajuda, que nos contribui, e que essa energia venha colaborar para a gente fazer isso mais rápido e melhor, até, assim como minimizar aquilo que não, os nossos desafios, as pessoas que não nos fazem bem, as atividades que não nos fazem bem, eliminar aquilo que nos atrapalha e fortalecer aquilo que a gente tem de bom. Então, a gente pode fazer isso com consciência. Hoje, muita gente no planeta todo esteve ligada em fazer isso durante o dia, e a gente vai fazer, se der tempo, um exercício para a gente fazer isso hoje, agora, nesse momento que a gente reservou para nós. Maravilha, Patrícia, essas suas explicações, né? Porque às vezes nem todo mundo tem conhecimento do que realmente significa, algumas pessoas não acreditam, e aqui realmente nós não nos cabe julgamento, mas eu acredito que é sempre bom termos informações do que realmente,
diz respeito do que realmente se trata, independentemente de religião, porque isso não tem nada a ver com religião, não é? Hoje cedo até me foi perguntado, Fabíola, mas esse tema que vocês vão abordar hoje tem alguma coisa a ver com religião, com cultos, a questão das bruxarias? Eu disse, não tem nada a ver com isso, cada um com as suas crenças, o portal não diz respeito a isso. É como a Patrícia falou, é ir além, que é exatamente o significado, não é, maior da palavra transcender. Mas tem aqui uma outra observação, Patrícia, que eu gostaria de te perguntar. E com relação às constelações, podemos linkar esse portal com o contexto das constelações familiares? Essa é uma pergunta excelente. Olha só. Quando a gente diz em transcendência, o que é uma coisa... Eu vou falar rapidinho para dar tempo da gente fazer o exercício. Sim. Duas coisas são importantes. Primeiro, resgatar. Olha só, é a primeira pulguinha para todos nós pensarmos. Hoje eu quis vir com a minha blusa de gatinhos, justamente porque ela é misturada, um completa o outro, complementa, e é isso que a gente vai fazer aqui. Por quê? Essa transcendência nos dá a oportunidade de resgatar o senso de completude. Vamos guardar isso. O que é completude, minha gente? Qualquer situação que a gente tenha experimentado que não ficou completa. Então, qualquer experiência que a gente esteja lá, quando criança, quando adolescente, com amigos, com os pais, no trabalho, no relacionamento amoroso, que tenha finalizado, ou que tenha distanciado, ou que tenha separado, ou um amor interrompido, de uma maneira que não se completou. Mas eu preciso completar isso com uma pessoa? Não. Eu preciso completar isso dentro da gente, dentro de cada um de nós. Então, para a gente seguir adiante, uma coisa fundamental é a gente completar coisas. Aquela pessoa que a gente tem mágoa, aquela pessoa que a gente julgou que não foi legal conosco, é a gente completar aquela situação. Para quê? Para a gente deixar ela para trás, para a gente dizer, ok, aquilo foi daquela maneira, como podia ter sido, já terminou. Muitas vezes, quantas vezes a gente tem o padrão, o brasileiro, de coisas que a gente fica remoendo de 20 anos. Mas ela fez, mas podia. Enquanto a gente não completa situações, emoções, elas ficam penduradas. Fechar o ciclo. Isso impede... Exato. O fechamento de ciclos. Exato, isso impede a gente de ir para frente. Pensa a gente querendo caminhar e um monte de fiozinho, um monte de coisa puxando a gente para trás. Porque são situações emocionais que vão nos prendendo, vão nos limitando. Exatamente como o termo da constelação, como a Fabíola perguntou, são os emaranhados. A hora que eu não completo uma situação, completar não significa finalizar que nem um conto de fadas. Foram felizes para sempre. Não, mas é finalizar dentro da gente. Enquanto eu não completo aquela situação dentro, eu não consigo seguir adiante. Então, esse portal é excelente para a gente. Nós vamos fazer um exercício exatamente sobre isso, de completar, trazer esse senso de completude para algo que a gente ainda tem pendente no coração. Isso significa a gente fazer pertencer, a gente simplesmente aceitar como foi e a gente incluir aquela situação na nossa vida. Aconteceu daquele modo e foi como tinha que ser. Simplesmente porque eu não tenho nenhuma possibilidade de mudar aquilo que já foi. Então, isso é uma coisa do tempo que a gente vem falando aqui muitas vezes. Duas coisas a gente pode mudar na vida. Eu, Patrícia Tolentino, e no momento presente. Só. Eu não tenho nenhuma outra autonomia, cada um de nós, de mudar o que já passou e nem a outra pessoa. Eu queria que a outra pessoa fizesse, eu pensasse, eu sentisse. Bom, isso não está na nossa alçada. E especialmente aquilo que já aconteceu, há 1 ano, há 1 dia, há 20 anos. O tempo passou e isso aconteceu como aconteceu. A gente não... É a mesma coisa que você dizer, mas eu não queria que estivesse chovendo. Está chovendo. Está posto, né? Exato. Então, essa coisa da completude é muito importante e tem tudo a ver com a constelação no sentido da gente trazer a lei de novo, né? Não é à toa que essas leis o Bert Hellinger observou em todas as relações humanas e no mundo todo. A lei do pertencimento, que é trazer para isso aconteceu, isso existe, está
no meu rol, no meu espaço, trazer essa coisa da aceitação, que não precisa ser concordar, mas aceitar. Aquela pessoa foi capaz de fazer isto deste modo. Né? E incluir. Então, isso é super importante, a gente vai fazer um exercício sobre isso. Já. Exato. E esse portal é essa oportunidade ao mesmo tempo. Tem um detalhe muito importante, Fabíola. A gente está num portal de transcendência com lua nova. Sim. Então, eu vou, para quem não acredita, então eu vou dar um detalhe a mais. É muito. Lua minguante, perdão, não está nova ainda, ela é minguante hoje. Minguante. Então, ontem no céu ela estava linda. Amarela, 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 só metadinha assim minguando. Que informação isso nos traz? Não é o momento de começar coisas novas, de pedir. A maioria das pessoas quer só pedir, pedir, pedir coisas. É o momento agora de recolher e cuidar da semente. Cuidar de dentro. Então, é maravilhoso para um portal que está querendo, que está contribuindo energeticamente para a gente completar ciclos. Então, a lua minguante é da gente cuidar do nosso interior. Ou seja, completar tudo aquilo que já foi, que não nos serve mais e deixar ir. Tirar isso do nosso campo mental, energético, emocional. Não pensar mais nisso. Porque enquanto isso está no nosso campo, gasta a nossa energia. É que nem um celular que fica procurando a rede. Ele fica procurando e preso ainda nessas questões emocionais. Então, duas coisas importantes, que é uma coisa de poder ir adiante e completar os ciclos que já foram, porque é um momento de recolhimento, cuidar da semente. E nesse sentido, é uma excelente oportunidade da gente se conectar com a nossa essência, com o nosso propósito. Ao mesmo tempo que eu elimino aquilo que me desafia e que eu não preciso mais, eu posso fortalecer e ir além naquilo que eu já tenho de bom. Isso é a parte inteligente. Se eu estou nessa vida hoje, estou não tão satisfeita com algum aspecto, o que eu posso fazer comigo mesma? Eliminar o que me atrapalha, o que me incomoda, o que me limita, e ampliar 10 vezes aquilo que eu tenho de bom. Quais são os meus dons? Porque o meu dom é um, o seu é outro, da outra é outro, do outro é outro. Cada pessoa tem várias habilidades. Então, é aumentar as habilidades e diminuir os desafios. Exato. Certo? E a última pergunta, Patrícia, porque nós vamos fazer o exercício, não é? Você explicou de forma brilhante a questão das constelações com esse link ao portal, mas outras terapias podem ser utilizadas que não seja exclusivamente e que a gente não se limite também só aos contextos das constelações? Perfeito, é isso aí. Gente, qual é a ideia de um portal de energia? Quando os místicos dizem assim, energia tá para isso, ou tá colaborando para isso, qual é a ideia? É trazer mais consciência para quê? Para que eu possa fortalecer o meu lado bom, o meu lado positivo, as minhas habilidades e minimizar o que me incomoda e escolher com mais consciência. À medida de que eu tenho mais consciência desse equilíbrio, eu posso escolher de outro lugar. Até a escolha de fortalecer o que eu tenho de bom, ampliar minha autoestima, etc. E nessa possibilidade de escolher de outro lugar, com outra consciência, eu vou ter outras atitudes, outras ações, muda a minha chavinha. Quanto a isso, a gente diz aqui sempre, e ótima a Fabíola ter lembrado, qualquer coisa que facilite a nossa ampliação de consciência e o nosso crescimento é uma boa ideia. Então, qualquer tipo de terapia, desde a terapia convencional, né? A terapia com os psicólogos, com profissionais especializados, e várias linhas, desde psicodrama, junguiana, freudiana, transpessoal, tem 500 tipos. Então, desde uma terapia semanal, um processo que nos ajude a caminhar junto e ampliar nossa consciência. Mas aí a gente tem as constelações, a gente tem as danças circulares sagradas, que é a minha especialidade também, e que amplia muito, ajuda muito nisso. A gente tem o Reiki, que traz muito esse equilíbrio energético para que a gente possa ter mais clareza. A gente tem o Theta Healing, que agora é uma coisa mais recente, mas que tem ajudado muito de uma maneira muito rápida. A gente tem Mapa Astral, que é uma ferramenta que é utilizada há 5.000 anos, é a primeira delas. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para quê?
para ampliar a nossa consciência. Consciência. Outra coisa muito interessante, além de terapias assim formais, é a gente voltar para a natureza e utilizar banhos. Eu estive na Grécia logo antes da Covid-19, julho de 2019, e eu conheci o primeiro hospital do mundo. O que é esse primeiro hospital do mundo? Era tipo uma fazenda e que tinha uma casa só de meditação, uma casa enorme, uma casa só para banhos, ervas e coisas da natureza, uma casa para jejuns e uma casa para cuidar do corpo, atividade. Ou seja, o hospital era isso. Era cuidar do corpo nas diversas facetas do corpo. E a gente foi perdendo isso. Isso tem mais de 5.000 anos, ou seja. Verdade. Né? Mas quanto mais a gente puder voltar para a natureza, são coisas que nos ajudam muito. Hoje a gente tem aromoterapia, tem 500 coisas, chás, ervas, banhos, incensos, florais, muito bom. Óleos essenciais, perfeito, florais. Então, para esta ocasião, eu tenho uma sugestão de banhos que cada um pode fazer na sua casa. Eu gosto de coisas simples e que seja factível, que a gente possa... Eu não gosto de coisas de teoria que a gente não pode aplicar. Livro, para mim, só existe se eu puder pôr na prática amanhã. Senão, não serve. Então, as coisas têm que ser que a gente possa fazer para a gente ir caminhando junto. Então, uma coisa que cada um pode fazer na sua casa de hoje para amanhã ou essa semana são banhos. 3 banhos eu sugeriria. A gente poderia estudar muita coisa. Mas banho de alecrim, um banho de sálvia e um banho de arruda. São 3 banhos que ajudam a trazer o nosso lado bom, a nossa alegria, a nossa vitalidade e ajudam a limpar as energias mais densas e que a gente não precisa mais. Então, essas 3 ervas fazem isso por si só. Por isso, são utilizadas em vários lugares no mundo todo. Então, alecrim, arruda e sálvia separado. Faça um chá bem forte, espere ele esfriar e joga do pescoço para baixo. Se lave, tome banho de cheiro, banho de ervas. Isso as pessoas faziam na natureza. A gente que está na cidade pode fazer um chazinho, pode tomar o nosso banho normal e fazer esse banho de ervas depois. Com essa intenção, esse elemento da natureza vai levar essas energias densas, pensamentos densos, sentimentos densos que não me ajudam e vai me fortalecer o que a minha alma, a minha essência tem de bom. Ok? Será que ficou claro? Será que mais alguma coisa? Eu acho que isso é bom até para energizar, não é, Patrícia? Um pouquinho, alinhar as nossas energias, que às vezes estão um pouco desalinhadas, né? Centrar a pessoa novamente. Tudo isso são técnicas, né, que nós utilizamos para manter o equilíbrio. Porque, como nós já falamos inúmeras vezes, o equilíbrio também é uma lei sistêmica, ela faz parte das leis dentro das constelações familiares, né? Então, Patrícia, eu pensei, tem mais alguma coisa que você queria falar? Pra gente quero falar uma coisa. Vou fazer o exercício, mas eu ia falar uma outra coisa que é assim. Acreditando ou não acreditando, a gente pode experimentar. O meu querido pai dizia uma frase desde que eu nasci, que é claro, parafraseando um filósofo grego, e ele dizia a frase é só os loucos, mas ele dizia só os imbecis não mudam de ideia. Nós podemos mudar de ideia desde que a gente não machuque ninguém, não ocupe o lugar do outro, a gente pode mudar de ideia para nós mesmos todos os dias. Então é isso, eu convido a cada um de nós a experimentar. E outra, dia de ritual é importante? Tem uma energia concentrada? Tem. Muita gente estuda isso e nos dá essa informação, ok. Mas dia de ritual e dia da gente transformar e transcender é todo dia. A gente não precisa esperar um dia especial. A gente pode aproveitar um dia especial. Se eu estou no sítio com uma natureza maravilhosa e vários troncos, eu posso aproveitar e montar minha fogueira. Mas eu não preciso esperar aquele dia para isso. Eu posso fazer a qualquer dia. Então, toda vez que você estiver num lugar mais denso, chega em casa mais pesado, mais injuriado, tome um banho, faz um chazinho, toma o seu banho normal e joga da cabeça, do pescoço para baixo. Joga e me conta se esses elementais da natureza te ajudam a equilibrar suas energias, como disse a Fabíola, ampliar aquilo que você já tem de melhor e eliminar aquelas coisas densas que às vezes nem é seu, é do trabalho, é de outra pessoa, às vezes a gente vai se contaminando. Exato. A gente vai absorvendo, né, Patrícia, a energia do ambiente, de outra pessoa,
enfim, nós somos, enfim, seres que estamos em convivência com a natureza, Sim, com o cosmos, com pessoas, e inevitavelmente acabamos atraindo também algo ou alguma coisa de alguém, do ambiente, enfim, para a gente, para a nossa casa, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, a gente sempre precisa fazer essas limpezas. Eu confesso a você exato. também que eu tenho alguns rituais que eu realizo aqui dentro da minha casa, para que a gente possa manter sempre o equilíbrio. Não é? Eu gosto muito de Exato. plantas, igual a você, eu também me intitulo a louca das plantas, minha casa, eu só não tenho mais porque eu não tenho mais espaço para colocar. Mas, enfim, eu acredito que cada um aqui tem os seus rituais de orações, daquele momento de estar centrado, quem sabe realizar uma meditação. Então, tudo isso agrega a essa data tão importante de hoje. Então, Patrícia, eu queria te convidar para a realização do exercício, né, para que a gente aproveite essa energia dessa data tão significativa desse portal da transcendência, que é um fenômeno, como nós falamos no início da nossa live, Sim, que só vai ser realizado no próximo século. Então, vamos aproveitar o agora, o aqui e agora, não é? Para que a gente possa receber tudo de bom, energeticamente falando, que o universo tem para nos oferecer na data de hoje. exato. Olha, então eu vou com nós, quem está chegando na live agora, então é bom que a gente fique até o final do exercício para não deixar nada Sim. incompleto, para que a gente faça o exercício e as pessoas que vão ver depois vão assistir desde o começo. Eu queria convidar cada um de nós que pegasse, quem quiser um lápis e uma caneta, que precisar anotar, e pegasse uma almofada. Qualquer uma. Se não tiver uma almofada, uma coisa que tiver por perto, uma almofadinha, um travesseiro, pode ficar perto se vocês tiverem. Vou dar 2 minutinhos para a gente ir, pegar, voltar, já recebendo e dando as boas-vindas àquelas pessoas que foram chegando depois, porque a gente acaba conversando mais de um por um com quem vai chegando no começo e no desenrolar da gente só vai ver. E bem-vindos também aos que vão assistir depois, né? Então, queria convidar, todo mundo já pegou sua almofadinha, pegou um lápis e um papel se precisar ou se quiser. E eu queria convidar todos nós a fechar os olhos um pouquinho. E a gente vai fazer um exercício agora simples, que pode ser repetido depois, pode ser repetido amanhã, mas aproveitando essa energia então. Então, vamos fechar os olhos, respirar um pouquinho, por favor. E à medida que a gente respira profundamente, a gente vai se aquietando. Vai percebendo um pouco como está nosso coração, nossa mente, com tanto, né? Se ela está muito tagarela, a gente vai aquietando um pouquinho e vamos respirando. E à medida que a gente vai respirando, a gente vai entrando em contato com o nosso coração, com a nossa emoção, com as nossas vivências, né? De emoção. E a gente pode registrar, trazer para a nossa mente uma situação que a gente considera que esteja incompleta. Situação de qualquer natureza. E com certeza, à medida que eu vá falando, vai surgir e você, cada um vai. Pode ser uma circunstância de trabalho, pode ser uma circunstância com seu relacionamento, com um namorado, com um marido, com uma esposa, pode ser uma situação familiar, pode ser uma situação com um irmão. Enfim, cada um vai imaginar uma situação que se sinta ainda desconfortável, que lhe peça ainda uma atenção, que gaste uma energia e que você sinta que não completou, que você ou que você não se conforma, ou que você acha que foi injusto, ou que você não se sente bem. Uma situação que esteja incompleta. Traz essa situação, respira, lembra ou como foi, ou o que te causa desconforto ainda,
Não importa se eu atrás. Vou repetir, que eu acho que cortou um pouquinho, que engraçado. Não importa se ela aconteceu há 20 anos atrás. E aí você vai simplesmente respirar nessa situação. E você vai ter, pode pegar a sua almofada e você pode dizer a situação. Eu aceito, eu compreendo, eu percebo essa situação do jeito que foi. Talvez possa não ser exatamente como eu teria feito, ou como eu teria escolhido, mas ela foi do jeito que foi possível naquele momento, para mim e para a pessoa que está envolvida, ou as pessoas que estão envolvidas. Todos nós que estávamos nesta situação fizemos o melhor que foi possível, com o que cada um podia naquele momento. Então, a primeira coisa é respirar e dizer, ok, eu aceito essa situação como foi e compreendo que ela já passou e que foi como podia ter sido, que eu não tenho nenhuma autonomia de fazer essa situação diferente hoje. Então, eu trago essa situação para o meu coração, eu aceito e eu incluo ela na minha vida. Foi uma situação que aconteceu como foi possível, e isso com certeza. E assim a gente vai respirando. E a gente pode se comprometer para entregar para essa almofada e dizer, eu incluo você na minha vida, essa situação. Eu compreendo que foi como foi possível. E eu devolvo, entrego para essa almofada toda a minha tristeza, toda a minha expectativa, todo o meu gasto de energia, toda a minha vontade de mudar ou de que fosse diferente. E eu entrego para essa situação aquilo que é da situação, aquilo que é daquele momento. E a gente pode, e cada um pode dizer o que mais tem à vontade internamente para a pessoa ou para a situação. E a gente coloca isso nessa almofadinha e a gente pode, ao finalizar, visualizar como se a gente estivesse entregando essa almofada ou para a situação, para o local, para a circunstância, ou para a pessoa em questão. Devolve ali e entrega tudo aquilo que não lhe pertence mais, que você não tem mais autonomia de mudar. Todo o seu gasto de energia, toda a sua mágoa, toda a sua expectativa que fosse diferente. E você simplesmente entrega. E respira. Diz, olha, agora a situação fica com o que aconteceu, eu fico só com aquilo que é a minha parte, da minha responsabilidade do envolvimento nessa situação, e sigo adiante só com aquilo que é meu, só com a minha mochilinha. E aí respira cada um e percebe como é que cada um sente. Se alivia, se não alivia. Entrega e segue adiante. Que a partir de hoje, então, a gente possa seguir com essa situação completa. Aquela situação foi como foi, se encerrou lá naquele lugar e a gente, a partir de agora, se desvincula energeticamente dessa situação. Não tem mais para que se preocupar e gastar energia com isso, porque já passou. O que quer que tenha acontecido já foi, cada um assume a sua responsabilidade, cada um fica com a sua parte e a gente pode seguir com a nossa parte. Ok? Todo mundo tranquilo até aqui? Podemos seguir mais um pouquinho? Como é que fica aí, Fabiola? Você que eu estou vendo.
Fica muito tranquilo, Patrícia. Eu sempre gosto muito desses exercícios porque a gente se esvazia, não é? Quando nós estamos muito cheios de angústias, de sentimentos que não, nos pesam, a gente não está limpo e disponível para o novo. Então, eu sempre falo que esses exercícios, quando a gente realiza aqui nas nossas lives, é uma forma de transmutar, de transcender, de fazer, são rituais de passagem para que a gente se esvazie, a gente se limpe, a gente se libere energeticamente dessas sensações que não nos trazem muito conforto, para que a gente se limpe, se esvazie e que o novo, não é, possa chegar, que a gente possa ter mais prosperidade, mais abundância, porque agora a gente fica leve, não é? E às vezes eu Ok. entendo que é difícil soltar alguma coisa, porque nós somos muito racionais, a gente pergunta o porquê daquilo, eu não merecia, não foi justo. E quando, na verdade, a gente se libera, a gente se liberta desses tipos de sensações e de sentimentos, nossa, é um alívio muito bom, nos traz Ok. leveza. E isso é que é Ok. importante. Exato. Então, nós vamos seguir mais um pouquinho, olha só. Esse exercício, gente, a gente pode fazer, por exemplo, se é uma relação, um namorado, um relacionamento, você pode imaginar a pessoa, entregar o que é dela para ela, dar e deixar com ela e trazer só o que é seu. Se for um ambiente de trabalho também, enfim, qualquer coisa que seja, dá para. Se for uma pessoa, dá para você visualizar a pessoa, entregar a parcela dela e trazer a sua parcela de responsabilidade e cortar esse gasto de energia para você seguir adiante. Então, pode ser feito quantas vezes quiser e com outros assuntos. Mas agora eu quero seguir mais um pouquinho, então. Então, como aproveitar essa energia desse portal, da gente eliminar, eu convido, quando a gente terminar a live até meia-noite, e os outros dias, claro, mas hoje até meia-noite que essa energia está mais forte, se você tiver outras circunstâncias que você quer limpar e você quer simplesmente, né, usar isso e da lua minguante para eliminar da tua vida, é o momento, a energia está muito forte para esse tipo de coisa. E agora nós vamos fazer um outro exercício de continuar de verdade, de fechar os olhos mais um pouquinho. E a gente, ao contrário, se abrir, respirar bastante, profundamente. E com consciência, aproveitar essa energia que está aí muito forte. E a gente respirar e fortalecer tudo aquilo que vocês têm, cada um de nós tem, de dons, de bom, de facilidade, de habilidade. Então, respirar e se abrir para que as suas habilidades possam vir mais fortes, possam se fortalecer, possam estar disponíveis para o seu entorno, para os seus familiares, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. E que então você possa inspirar e respirar e confiar que a sua essência, que a sua alma, que aquilo que você tem de melhor está disponível. Então, se ponha disponível, aberta, aberto, para expandir aquilo que você tem de melhor. E também aberto e disponível para receber esse fortalecimento. O mundo precisa de luz. Eu falo isso aqui muitas vezes. E quanto mais luz, a luz pode vir de várias maneiras. De boas palavras, de boas ações, de boas intenções. Então, quanto mais coisas boas, mais gente positiva, mais luz de alma preenchida, melhor. Então, que você possa receber essa energia imensa e se preencher de luz, de coisas boas, para que as suas habilidades possam se fortalecer e que você use e abuse delas, para você e para as pessoas com as quais você se relaciona. Então, que a gente possa pensar pelo menos em uma habilidade que a gente tem. Chamem como, cada um chama como prefere, né? Uma habilidade, um dom, uma característica, uma das coisas. E é isso, sinta isso sendo ampliado e que a gente possa colocar isso no mundo. Mais fortalecido. E a gente respira bem profundamente.
Percebe como é que está o nosso coração no tempo que a gente estava aqui, esses minutos cuidando de nós mesmos. Percebe como está a mente. E devagarzinho a gente vai abrindo os olhos, chegando aqui, voltando aqui. E eu sinto uma paz, uma alegria imensa de poder trazer essas lives e trazer todos os assuntos que a gente sempre traz. E sinto também uma pontinha de não poder olhar para cada um de vocês e ver como, porque só pelo rosto a gente consegue perceber. E de ver como cada um de vocês está e poder acompanhar isso mais de perto. Então, por favor, escrevam lá no nosso Instagram, contem e compartilhem a experiência de como cada um de vocês está, quem acredita mais, quem acredita menos, quem sentiu, quem ouviu, não importa. Qualquer que tenha sido a sua experiência, a sua percepção, compartilhe, porque é maravilhoso para nós, eu e Fabiola, mas é mais maravilhoso ainda para as outras pessoas que leem, porque isso serve de uma inspiração. E tanto um exercício da gente eliminar, né, como a lua minguante, eliminar aquilo que nos atrapalha e ampliar as nossas habilidades e tudo mais, pode ser feito todos os dias, né? Quando a gente tem qualquer tipo de desafio, para um pouquinho, vem para dentro, respira, e que com certeza isso ajuda muito. Isso pode ser uma prática nossa para nos fortalecer todo dia, assim como a meditação. Exato. Ok? Exato. Então, para que a gente possa manter a energia, né, Patrícia, que foi movimentada agora, o que é que você acha da gente se despedir para deixar todo mundo quietinho, com esse momento de paz? Me trouxe também muita tranquilidade, né? Como eu sempre falo, os exercícios nos aquieta, nos centraliza. Que bom, Janice, obrigada. A Janice disse que estava precisando. Que maravilha. Né? Pra gente... lá, Sabine, que bom que você está aí, Sabine. Eu não tinha visto você entrar. Hoje não deu para enxergar nada de quem está chegando. Nada, né, Patrícia? Que bom. Que bom que a Sabine está aí. Que lindo. Olha, gente, eu queria realmente agradecer a todos, todos, os que estão aqui conosco e participaram do exercício e da live, e os que vão chegar depois. Quem chegou no meio para o final, eu sugiro que assista a live inteira para entender, contextualizar e para isso poder ir entrando no coração. E eu convido isso a fazer sempre. Sempre que lembrar, sempre que tiver em algum desafio, não há nada que a gente não possa superar e cuidar do nosso coração. Quem precisar de alguma ajuda, claro, na constelação, nessa mentoria das emoções, do tempo, etc., eu e Fabiola estamos disponíveis, entrem em contato, escrevam. E eu tenho um recado, a semana que vem é carnaval, terça-feira, então nós não vamos fazer a live, porque vai estar todo mundo, né, ou descansando, ou numa energia muito conturbada. Então, terça-feira que vem, repitam esse exercício. Façam de conta que estão na live, ouçam de novo, repitam esse exercício, e aí a gente se vê na outra terça-feira. Ok? Então, a gente vai escrever nas nossas redes, mas é só, lá. Alguém está compartilhando aqui, olha, muita paz, esse exercício, né? Trouxeram. Muito obrigada, olha que beleza. Que maravilha, a gente fica feliz, né? Com esses depoimentos que nos gratificam, não é? E trazem essa oportunidade para que a gente possa trabalhar não só as informações, né, Patrícia, mas também a parte emocional. Porque a gente precisa estar centrado, não é? Exato. Isso é bom. Então, minha gente, muito agradecida. Bom descanso, bom finzinho de noite, que a gente possa se conectar com aquilo que tem de melhor e ir além daquilo que a gente já é, além daquilo que a gente já sabe, para que a gente possa escolher com mais consciência. Exato. Então, um beijo muito carinhoso. Fabiola, muito agradecida pela companhia de sempre. Bom carnaval a todos, seja lá como cada um vá desfrutar desse tempo e nos vemos na outra terça-feira. Com certeza. Certo? Tchau, querida. Tchau, querida. Boa semana. Boa semana. Até terça-feira que vem. Ok.